Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Fala Professor. Eu sou Alessandra Gaspar, professora com mais de 40 anos de experiência na área de educação. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Edgar Nogueira Lima, doutorando em Educação na Universidade Estadual do Ceará, graduado em Psicologia Escolar e pesquisador em Saúde Emocional Docente e Psicologia Escolar. E o professor Adriano Garcia Alves, pedagogo, professor da Rede Municipal de Caucaia e digital influencer. Mais alto. Hoje nós estamos aqui, Edgar e professor Adriano, para bater um papo muito gostoso sobre a importância, né, do professor na sala de aula e as suas emoções dentro da sala de aula, sua saúde mental dentro da sala de aula, à luz de um psicólogo. Edgar, como lidar com os contratempos que podem interferir na rotina saudável do professor? Bom, primeiro a gente tem que entender que os contratempos são previstos, né? Uma frase que uma diretora minha dizia sempre na época, e eu achei muito sabedoria, há imprevistos que são previstos. Geralmente são, né? Os imprevistos que não são previstos são uma grande minoria. São imprevistos de fato. Os outros imprevistos, a gente sabe que tudo que a gente planeja na vida vão ter percalços. E na rotina docente, lida com pessoas, vai ter uma mudança constantemente. Dentro da nossa rotina como profissional, a gente precisa começar a entender que tem coisas que podem ser negociadas e outras não, quando a gente está fazendo uma seleção da nossa rotina. 3 fatores, é uma dica que eu sempre dou, é muito difícil a gente dar receitinhas de saúde emocional, porque para cada um ela é um ímpar, né? E eu não gosto dessas coisas tão receitinhas, porque eu acho difícil. Cada um é único, né? É fácil eu dar conselho pro problema do outro, né? Eu dizer aqui, professor, essa solução, mas eu não tô lá. Isso é muito verdade. Tá lá na minha sala. Mas, como todo mundo pede uma sugestão, eu uso muito essa estratégia nas palestras, nos ambientes, quando eu preciso falar sobre estratégias para solução, né? Para promoção de saúde emocional. É assim, quando acontecerem os imprevistos, quando o problema estiver ali na minha frente, quando a batata quente estiver na minha mão, o que é que eu vou fazer? Eu sempre peço para a pessoa dar uma refletida sobre 2 coisas. Existem coisas que são exógenas e endógenas nesse problema. O que é que eu quero dizer com isso? Exógenas são fatores externos. O que é que causou esse problema? Foi a chuva? Foi um alagamento? Foi um problema de segurança? Foi um acidente? É uma coisa do município? Enfim. É maior do que eu, é exógeno. Eu posso fazer alguma coisa? Muitas vezes não. Mas tem as coisas endógenas. Dentro deste problema, o que é que eu posso ajustar? O que é que está no meu alcance? O que é que está no meu controle? Muitas vezes é ajustar o sentimento que eu tenho com aquilo. Por exemplo, aconteceu um problema, quebrou toda a minha rotina. Como é que eu estou me sentindo? Às vezes é impotente, estou me sentindo desrespeitado, estou me sentindo, às vezes, até violentado no meu direito de ter me organizado e cumprir. Todos esses sentimentos se misturam e às vezes a gente não tem consciência. Porém, é um fator endógeno. Não é o problema em si. Quebrou a caneca. Esse é o problema. Mas o que é que aconteceu? Eu me sinto perdendo algo porque aquela caneca era significativa. Isso é interno. Às vezes o colega do lado vai olhar e dizer, mas tu se desorganizou por causa desse problema? Mas era a minha. Para mim é importante. Porque vocês não trazem a de vocês. Pronto. Então, a escola rola muito o fator endógeno seria o quê? O que é que eu vou fazer? Isso aqui eu posso resolver. Eu não posso impedir que peguem minha caneca, mas eu posso começar a guardar a minha caneca. Pô, ninguém pega a minha não, na sala dos professores. Pronto. O que é que você faz? Qual é a estratégia? Confusão. Amarra, tu bota pimenta na boca, tu sabe, tu lava. Não é pra pegar a minha caneca, essa aqui é minha, eu quem trouxe. Já demarca território. É minha, e as pessoas alguém têm medo não do entendeu? Adriano. Elas têm medo do professor Adriano. Não é medo, né? É medo. É respeito. Não, eu acho que pede, porque eu pegaria só porque ele disse, não pega, eu vou lá e pego. Eu não posso ser uma regra que eu quero. Pois pegue de novo. Pegue. Aí, tá Olha, vendo? infringir regra é um aí problema. O interessante é entender que o valor simbólico, tudo que ele faz, são estratégias internas que ele pode reorganizar. Ele não pode impedir
que chova e vá 8 alunos. Isso é além dele. Então, quando você faz esses ajustes internos e começa a entender que tem coisa que é maior do que eu e eu não posso fazer muita coisa. É verdade. Mas tem coisas que eu consigo fazer e eu posso dedicar a minha energia para o que eu posso fazer, é muito mais organizador. Então, assim, eu posso impedir que haja problemas? Não. Eu posso dizer que não vai quebrar minha rotina? Não. Mas eu posso organizar dentro de mim o que fazer com coisas que estão ao meu acesso. Tá, não vou poder fazer o que eu tinha, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho ao meu alcance? Como eu tô me sentindo? Mas se essa eu é a mudar parte esse mais ajuste. difícil, né? Sim, para isso a gente precisa de uma boa rede de apoio, precisa de uma boa educação emocional. É por isso que a gente tem trabalhado muito, a psicologia escolar tem um grande diferencial, principalmente pós-pandemia, porque dentro da ciência da psicologia escolar, há uma grande expectativa de que o psicólogo trabalhe clinicando na escola. E esse não é o trabalho da psicologia educacional escolar. Um grande potencializador da psicologia escolar dentro da educação tem sido esses profissionais criarem movimentos, estratégias, capacitações e atendimentos coletivos de promoção da saúde emocional. A gente promove a gestão das emoções. Por quê? Porque nós viemos de uma geração que era focada no comportamento. Uma geração educacional, década de 60 a 90, o que era importante? O comportamento. Se a Alessandra não atrapalhou minha aula, ela é maravilhosa. Ótimo, Se ela estava depressiva, com fome, em luto, não me importa. Não atrapalhou. Hoje em dia é diferente. Nós vivemos uma sociedade em que há muita informação, globalizar as informações. Então a gente recebe acesso à informação do mundo inteiro. Mas a gente parou para refletir o que é que a gente está sentindo com essas emoções que a gente está tendo, porque tem acesso a informações que a gente não tinha. Por exemplo, a gente hoje fica profundamente afetado com a guerra que está acontecendo lá. Não é que a gente não se abalasse com a guerra, que a gente nem sabia que ela estava existindo lá. A gente ia sofrer se a guerra se aproximasse. Porém, hoje a gente está aqui, num ambiente descontraído. Se você abrir seu Instagram, Alessandra, você vai ver alguém violentando um animal em São Paulo. Isso. E seu corpo, ao receber essa informação, já libera neurotransmissores, já libera hormônios de mal-estar, de reação. Só que é algo que não está ao seu alcance, infelizmente. Você pode não. Mas afeta, Mas né, afeta. o Edgar? Você tem acesso à informação, se sente afetada, mas quando você volta para a realidade, você diz, gente, mas eu tô aqui num ambiente bom, confortável, seguro, mas estou me sentindo inseguro, vulnerável, triste. Por quê? Porque você teve acesso a essa informação. Então, uma coisa que eu tenho levado muito também para essa consciência, além dessa separação de endógenos e exógenos, é esse sentimento tem a ver com o que eu tô vivendo agora, ou foi alguma informação que mexeu com o meu sentimento, mas não é coerente com o meu agora. Porque aí a gente globalizou a informação. A gente sabe tudo o tempo todo do mundo todo. Mas a gente não foi educado a gerenciar as emoções derivadas dessas informações. Então a gente tá aprendendo, pasme, a gente tá no século XXI, aprendendo a lidar com emoções. Como se a gente tivesse sido humanizado agora. Isso é muito triste. No período em que o robô chega, a gente está aprendendo a lidar com emoções humanas. Essa questão da emoção é muito forte, porque a gente está, como eu lhe disse, a gente se depara com situações, né, em sala de aula que a gente não realmente estava esperando que aquilo ali acontecesse. E ainda tem a história que eu vim da minha casa como história. Sim. Também. Se eu não estiver bem, por algum motivo familiar, eu chego lá no trabalho e já chego e me deparo com outra situação, aquilo ali me descompensa completamente. Então, esse trabalho que esses psicólogos fazem com essa questão na escola, com os professores, trabalhar isso aí, mesmo sendo em equipe, mesmo não sendo um sozinho, é muito importante, o Edgar. O professor, ele clama por alguma coisa que lhe ajude a melhorar a sua estrutura psicológica. Sim. Entendeu? E a gente agora eu agora vejo isso, né? Na secretaria que eu trabalho, tem. Mas tem para todo mundo? Não, mas a gente tem uma equipe que dá suporte na hora que mais precisa. Antigamente a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. É pouco, mas é alguma coisa, né? É isso que eu acho. Antes não tinha nada. Hoje, pelo menos, se acontecer algo... Não é minha realidade essa daí, gente. Vocês não têm ainda? Não. Nós temos uma equipe. Fala um pouco, Edgar. Bom, o que eu sei é que a psicologia escolar está na Secretaria de Fortaleza desde 2019. É uma lei nacional.
que obrigatoriza que a Secretaria de Educação tenha assistentes sociais, psicólogos e multiprofissionais, como fono e etc. Então, eu sei que em Fortaleza já existem esses psicólogos e essa psicologia escolar foi implementada desde 2019. Então, desde então, tem toda uma promoção da saúde emocional desenvolvida na Secretaria. Várias ações derivaram disso. Secretaria de Fortaleza, e aí eu posso falar isso que está no site, tem no calendário letivo uma semana por mês em que a escola é convidada a refletir e a organizar estratégias de promoção de saúde emocional na escola. Isso é muito bacana, porque significa que não é uma obrigação, você não vai fazer o autocuidado, mas a gente está falando de uma implementação de uma cultura, da construção de uma cultura de autocuidado e de cuidados coletivos. Então, quando eu coloco aquilo no calendário, não é assim, se você não fez, é mais uma obrigação. Não. Se não fez e não tirou foto... É uma obrigação. Não é essa a função. A ideia é que, assim, naquele mês, se você olhar, essa semana aqui a gente poderia ter feito alguma coisa. Você pelo menos tá refletindo. Uhum. Até que não fez, tá refletindo que não fez. Tipo, eu não fiz nenhuma ação que eu pudesse... Professor cuidar do aluno, aluno cuidar do diretor, o diretor cuidar do funcionário, a família cuidar da secretária, enfim. Toda a comunidade escolar, sabe? São ações coletivas e simples. Às vezes um bilhete, um doce, uma cartinha. É criar essa cultura, né? De cuidados de coletivos. Cuidar do outro. Aí eu pergunto ao professor Adriano, você estabelece conexões com seus amigos na sua escola? Contato com os colegas para compartilhar experiência e desabafar sobre desafios emocionais? Essa troca com um amigo, você tem? Sim. Toda a Me escola fala um que pouco. se preze tem um grupo lá dos professores. Do WhatsApp. Do WhatsApp. É o grupozinho lá que a gente tá desabafando, tá se apoiando. Não, é isso que eu acho bacana. Essa troca com o amigo essa rede de tem apoio. que ter. Tem. Justamente porque, às vezes, um é mais equilibrado emocionalmente, o outro sou eu. não. Então, o quê? Tu é o quê? O equilibrado? Imagina o restante. E aí, isso é muito importante, né? A gente ter, como o psicólogo aí, Edgar, acabou de falar. A gente tem que ter toda a rede da escola, toda junta, trocando com o outro, um apoiando o outro, para que essa coisa aconteça de forma agradável, bacana, equilibrada. Porque a gente lida, né, com essa formação do ser humano e não é fácil, né? E é legal falar desse grupo, eu vou até destacar, porque assim, existe um tabu muito grande e é um tabu que a gente reflete, veio da ditadura e etc, que é aquela coisa assim, eu não devo juntar pessoas porque elas vão se rebelar. Gente, quando a gente tem grupos de suporte em que a gente pode falar o que sente sem se sentir julgado, porque existe uma grande diferença entre o que eu sinto e o que eu vou fazer com o que eu sinto. Existe uma cultura de cercear o sentimento, de muitas vezes assim, se o Adriano ficou muito chateado com a Fátima, ele pode, num grupo, falar muito que tá chateado com o que a Fátima fez. Não necessariamente ele vai agredir a Fátima em nenhum momento, ele tem ódio com a Fátima, não. Ele conseguir, pelo menos, falar sem julgamento do que ele sente, já é promotor de saúde. Porque assim, se ele precisa o tempo inteiro tá tolhendo os sentimentos, aí alguém faz algo que você não gosta, mas eu preciso sorrir e dizer que amei, porque eu não posso desagradar. Eu não consigo validar o sentimento que é real e você sentiu, querendo ou não. Então, quando a gente tem um grupo de suporte desse, em que a gente pode falar, sem se sentir julgado, sabendo que o que é falado lá não é lei, não vai virar regra, não é uma coisa que me comprometa, a gente tem, sim, um espaço de acolhimento, um espaço de busca de iguais. São pessoas que sofrem a mesma dor que eu, que são solidárias, e muitas vezes até dizem, sim, tá, a gente entendeu, mas calma. Não e é às isso vezes tudo. Isso é aí legal. também, né? Às vezes, mas Adriano também não é por aí. Isso. Vai com calma. E pronto. Né? Isso é muito promotor calma de o saúde. quê, menino? Sim. E é o espaço a gente poder exprimir isso. Tá, e você vai fazer o que com isso agora? Nada, agora eu vou pra casa, vou almoçar e vou seguir minha vida. Mas Mas desabafei, expressei. mas falei. Aí eu pergunto para o professor Adriano, gerenciar o estresse, certo? Como você desenvolve essa técnica de gerenciar esse estresse? Como é essa organização de tarefas e as práticas de relaxamento que você faz para desestressar? Eu boto tudo dentro de uma caixinha. Vou só guardando. Eu acho que eu não tenho essas estratégias assim de
Não sei. As coisas vão acontecendo, né? E a gente vai tentando evitar a fadiga, né? Isso é uma estratégia. Já é uma estratégia. A gente, Não, é porque inconscientemente, isso, né? eu já ia dizer, eu acho que a vida da gente acontece inconsciente. Claro que ele tem, mas ele não sabe que é estratégia. Uma estratégia legal é transformar aquela situação vivenciada em um vídeo. Isso é uma estratégia Pronto! muito Isso é uma saudável. grande E estratégia. rapaz, e aí vai pegando outras pessoas que estão sentindo aquela mesma situação e vai tendo uma brincadeira, uma coisa e vai se transformando em Para algo que estratégia terapêutico. melhor? E para que estratégia melhor, professor Adriano, do que isso aí? Aí as Tu tá críticas- monetizando o sofrimento, maravilhoso. É, A gente fala uma monetizando. coisa que a gente queria falar brincando, entendeu? Mas fica mais leve. Sim, fica. Fica E mais fala, leve. se expressa. Isso se chama estratégia. É. Entendeu? Uma boa estratégia, Isso é uma boa né? estratégia. E No assim, dia da mentira, perdão, no dia Tá. da mentira eu fiz um vídeo falando verdades no dia da mentira. no dia da mentira. Eu vi. Viu, né? Vi. Aí eu falo, ô coordenadora chata. Brincadeira, dia da mentira. Foi isso mesmo. É uma estratégia, É, né? é isso Uma mesmo. estratégia. Aí, assim, pra gente encerrar esse nosso bom papo, né? Eu tô muito feliz demais por ter recebido vocês dois. Eu queria que o Edgar deixasse uma mensagem bacana para esses professores que realmente estão precisando desse equilíbrio emocional, é necessário. E eu gostaria que você deixasse, assim, para esse professor, como ele poderia buscar, dentro de toda a sua história, do seu estresse, esse equilíbrio, professor Edgar. Bom, primeira coisa que eu indico é construa uma rede de apoio. Essa rede, porque é uma dica que cabe para todo lugar, porque todo mundo tem a sua, não é um padrão. Se você puder buscar um profissional que lhe ajude, dependendo do nível, importante. Muitas vezes são amigos, sim, pessoas que passam por coisas semelhantes a você e tem outra forma de enfrentar, é uma estratégia legal. Construir uma rede de apoio é fundamental, por quê? Porque somos seres humanos sociais. Mesmo as pessoas introspectivas, que têm uma energia social mais baixa, que preferem viver a vida de boa, elas também são seres sociais. Então elas vão precisar, em qualquer determinado momento da vida, elas vão precisar de ajuda, falar com alguém que a entenda, alguém que a compreenda, nem que seja outro tímido, outro introspectivo, entende? Então assim, construir uma rede de apoio no trabalho é fundamental, para que o trabalho não seja uma zona de guerra, e vou usar isso como comparação. Na zona de guerra, as redes de apoio são fundamentais para quem está nela, porque são as pessoas que protegem a sua retaguarda, são as pessoas que estão do seu lado, que pensam com você, que pensam por você, que vão fazer uma cobertura de uma investida. Então, na vida real, quando a gente está trabalhando, cada um tem sua própria guerra, tem seu próprio desafio. Com certeza. Quando você constrói uma rede de apoio saudável, de pessoas que conseguem te ajudar a enfrentar os problemas que são inerentes da vida, o caminho de suporte faz a vida ficar bem mais leve. Com certeza. Né? Então, assim, e nós vivemos de um período em que a gente às vezes não constrói essa rede de suporte. Se puder, tem a rede de suporte profissional também, que é fundamental. Busque uma ajuda, busque uma psicoterapia, busque Uma um trabalho terapia. terapêutico, busque, enfim. É possível. Porém, num cotidiano, por que eu não vou dar só essa dica do profissional? Porque às vezes você não tem condição, né? Não tem condição financeira, não tem um suporte público, infelizmente. Mas constrói uma rede de apoio saudável, constrói amigos que você confie, que possam compartilhar. Não é pessoas que vão fazer motim, são pessoas que vão se acolher mutuamente. Isso é fundamental para a gente poder manter uma vida saudável. Gostei da dica e fica aqui para os professores, né, refletir sobre o que o psicólogo Edgar falou. E professor Adriano, para a gente concluir nosso bate-papo, que foi maravilhoso, o que fica para você como professor, toda essa nossa reflexão aí do professor psicólogo Edgar? É importante. Ou a gente tenta minimizar ali as situações se ajudando, ou a gente vai todo mundo enlouquecer junto, né? Quer dizer, já tá todo mundo quase lá. E é isso, a vida do professor tem muitos percalços. E a gente cai em todos. E sigamos. Eu gostei do nosso bate-papo, muito rico. Muito obrigado, psicólogo Edgar. Muito obrigado, professor Adriano, pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente vai motivar aí muitos professores a refletir sobre todo esse nosso papo.
E aí eu quero também deixar aqui que a saúde emocional é fundamental para o bem-estar geral e cuidar dela é essencial para uma vida profissional saudável e feliz. E agora eu quero aqui agradecer a Juve TV pelo apoio aqui na Rede Cuca, que é uma rede onde eu tenho uma grande admiração pelo trabalho desenvolvido na Rede Cuca, que é para jovens, tem vários esportes, tem quadra, tem piscina, tem podcast, tem tanta coisa, rádio, muita coisa que o adolescente pode vir e fazer que esse esporte que é de graça. Então, eu estou aqui convidando e dizendo a importância dos jovens conhecer a Rede Cuca. Obrigado à Juve TV pelo apoio e o carinho que tem com o meu podcast.